Senhor presidente, antes de começar o meu discurso, o senador Perrella já pediu uma parte, eu concedo rapidamente, em seguida, para o senador Raimundo, também que solicitou uma parte. Não, só para me fazer um registro, senador, eu agradeço a parte. Eu sou de um estado produtor, né, de suínos e aves. Estou alarmado com o que está acontecendo em Minas. O pessoal está soltando porcos no meio do pasto, porque não tem como tirar os porcos das suas granjas. Não chega grãos, vai nascendo porco todo dia, cada dia precisa de mais alimento, porque é mais suínos e mais aves, e eles não têm o que comer. É um negócio realmente triste. E quando eu vejo, senador Telmário, o governo dizer, né, que a Petrobras tem que ser preservada, eu acho que a gasolina, se o senhor quer a minha opinião, a gasolina, esses 45 centavos que o governo deu aí, a maioria dos donos de postos de gasolina não vão respeitar isso, não. Tem muita gente desonesta no meio também dos patrões, dos donos de postos de gasolina. Vender 1 litro de gasolina por R$10. Você acha que um cidadão desse vai querer? Eles vão fazer tudo para que esse desconto não chegue na bomba. O que eu sugiro ao governo, preço de óleo, preço de gás e preço de gasolina tinha que ser controlado pelo governo, deixando uma margem lógica de lucro para as empresas, mas controlados pelo governo. A Petrobras trabalha com uma margem de lucro de 100%. Ela não pode dar nenhuma contribuição para isso. Vai tirar dinheiro do sistema financeiro que rouba o Brasil, como o Bradesco, o Itaú e outros bancos, e que pagam uma mixaria que não acrescenta R$1 para o PIB brasileiro. Aumenta o imposto deles, não tira do cidadão brasileiro, não. Muito obrigado, senador. Senador Raimundo. Senhor presidente, senador Telmário, nós verificamos que houve um apoio muito grande, quase a maioria da população, aos caminhoneiros, porque foi um apoio da população brasileira a uma classe de trabalhadores que dão a sua contribuição ao desenvolvimento do país, são sacrificados com estradas ruins, com fretes baixos e com insegurança na estrada. Mas agora já não é mais isso. Agora são infiltrados que estão querendo, de uma forma deliberada, prejudicar o país e a população brasileira. Eu estava assistindo a televisão e vi um pedágio. Várias pessoas, caminhões, etc., e criaram um pedágio para fazer a verificação, examinar o documento de cada caminhão que estava passando, para saber se o tipo de produto, se o tipo de mercadoria, ela poderia ser liberada do caminhão. Então, isso é uma usurpação do poder estatal. Isso é um banditismo que está acontecendo, não são dos motoristas, que eles estão usurpando o poder estatal. Isso é uma atividade estatal, controlada pelo Estado Nacional. Essas pessoas, portanto, senador Telmário Mota, elas precisam ser tratadas como bandidos e como terroristas, que é o que elas estão fazendo. Você sabe que uma das atividades do terrorismo é exatamente contaminar líquidos, explodir centrais de distribuição de energia, ou seja, desestruturar o funcionamento do país. E é o que esses infiltrados estão fazendo. Eu verifiquei também, pude observar na televisão, que estavam sendo deslocados 25 carretas lá no Espírito Santo para serem carregadas com ração animal para evitar a morte de milhões de frangos, de milhares de porcos, e aí um grupo de infiltrados, de bandidos e terroristas também, exercendo o poder do Estado, interceptaram essas carretas e não deixaram que os veículos passassem, ou seja, milhões de frangos, né, e de porcos vão ser mortos
por falta de alimentação. Então, esses caras estão desestruturando o funcionamento do país, eles estão agindo politicamente, precisam ser identificados a serviço de quem, né? Estão querendo agora tirar vantagem de uma manifestação legítima, justa, correta e com apoio da população brasileira. Então, é isso que eu queria fazer, esse alerta, e dizer mais o seguinte, que Estado democrático não é Estado fraco. Estado democrático é o Estado onde prevalece o funcionamento das leis, senador presidente João Alberto. Não precisa ser fraco para ser democrático, você pode ser forte sendo democrático. E os governos mais fortes são exatamente os governos democráticos, porque eles são amparados pela lei. É isso, esse alerta que eu queria fazer, né, em relação ao que está acontecendo no país. Senhor presidente, a situação do Brasil é muito grave e essa casa, nesse momento, é muito cobrada. E, naturalmente, a parte dos dois companheiros, dos dois senadores, são a parte que realmente soma e responde à população brasileira aquilo que hoje eles esperam dessa casa. Então, seja complacente comigo e me devolva alguns minutos mais para me concluir meu relatório. Obrigado. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, os brasileiros e as brasileiras começaram a semana ainda enredados com os diversos problemas trazidos pela greve dos caminhoneiros. Ninguém acredita, senadora Rose, que o enfraquecido governo de Michel Temer terá força política e moral para acalmar a nação. Os graves problemas brasileiros são estruturais e não comportam medidas paliativas que cheguem sob o signo da esperteza. Falta aos atuais dirigentes públicos brasileiros, inclusive da maioria dos estados e municípios, vontade política para enfrentar os nossos graves problemas. Se nossos problemas se resumissem, senhor presidente, aos preços dos combustíveis, até que isso poderia ser resolvido de maneira relativamente simples, senadora Vanessa. Respeitados os insuspeitos economistas brasileiros, estima-se que a corrupção suga dos cofres públicos do Brasil algo em torno de 200 bilhões de dinheiro público desviado para o bolso dos canalhas e corruptos que infestam a vida pública do país. Se fosse possível evitar, pelo menos, senadora Rose, pelo menos um mês que os políticos roubassem o dinheiro público, teríamos uma grana para subsidiar os preços dos combustíveis até o final do ano. Portanto, senadora Rose, as causas dos caminhoneiros também são nossas causas. Os corruptos colocaram o Brasil fora do eixo. Foi preciso que os caminhoneiros parassem os seus caminhões para o povo acordar, para o povo se despertar, que nós estávamos na contramão. O cidadão nota essa aberração. O Brasil, cidadãos e cidadãs do nosso país, está fora do eixo e ninguém mais pode ser levado pelo próprio queixo. Está na hora desse governo mudar. O governo não tem legitimidade, não tem popularidade, é um governo negligente. Senador, é um governo Telmário. É um governo incompetente. Senador Telmário, pois não. Me desculpe eu interrompê-lo. Eu vou dar para Vossa Excelência mais 3 minutos. Obrigado, eu concluo. Porque eu quero ver se eu consigo dar a palavra para a senadora Rose Freitas e depois o senador Lazier Martins. Eu concluo, fico muito grato. Obrigado, senhor presidente, pela sua generosidade. É um governo negligente, é um governo incompetente, não tem gestão e só pensa em corrupção. Quer ver uma coisa? Leia a Veja dessa semana. Está aqui a Veja dessa semana. Tivemos mensalão, tivemos Lava Jato e agora estão vendendo patrimônio público. Envolvido senadores e o executivo. Está aqui, ó. Isto é. Eu pensei que era a Veja, que eu nem li. Me passaram hoje. Veja só. Por isso que é bom nascer na Paraíba. Paraíba sempre faz um cordel e não erra nos cálculos. Obrigado, senador. Muito obrigado. Só
É só para... veja, isto é isso mesmo, viu que o Paraíba faz rima? Muito bem, senhor presidente, já concluindo os poucos minutos que Vossa Excelência me deu, mas que eu sou muito grato, o povo acordou para tudo isso. Tanto acordou que, apesar do sufoco dos brasileiros trazido pelo movimento paredista, e ele é grande, a ele é grande o apoio. Os casos no transporte público, nas metrópoles, nas urbanas, desabastecimento, não têm sido capazes de virar a opinião pública contra os caminhoneiros, que pode ser visto aí, senhor presidente, nas ruas, nas praças públicas, nas redes sociais e até mesmo na imprensa, apesar de alguns órgãos e grupos da mídia promoverem uma campanha de descrédito ao movimento. E finalizando, senhor presidente, agora vem o governo falar em usar as Forças Armadas contra quem trabalha, contra quem tem razão. Temem. O povo não acredita em você. Ninguém acredita no chefe de organização criminosa. Sabe, Padilha, quem deveria ser preso era você e não os caminhoneiros. Sabe, Carlos Mourão, quem deveria ser preso era você e não os caminhoneiros. Na verdade, senhor presidente, o Planalto só se movimenta para desacreditar o Exército Brasileiro. Ele usou no Rio, está usando contra os caminhoneiros e está usando no meu estado. Na verdade, esse governo, formado por uma organização criminosa, coloca o maior patrimônio e a maior credibilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em verdadeiro descrédito. Portanto, mesmo com a incompetência, eu faço apelo a esse governo. Sentem, vamos ao diálogo, vamos atender, né, as reivindicações dos caminhoneiros. Frete mínimo nacional, corte total dos tributos PIS e COFINS sobre o diesel e a gasolina, já terminando. Redução dos pedágios para os caminhoneiros, fim do CID, redução das dívidas dos caminhoneiros e estradas com qualidade. Dessa forma, a gente pode botar o Brasil no eixo e reconstruir a nossa nação. Obrigado, senhor presidente.